Servo bom e fiel, hoje Deus está te chamando não para o banco da igreja, não para o culto, mas de volta para o propósito que você perdeu no caminho. Olá, eu me chamo Leandro Nascimento, autor aqui do canal De Volta ao Caminho. E para quem é esse canal? Esse canal chegou para você agora e você está se perguntando, será que esse canal é para mim? Se você está perdido no propósito, se você tem uma chamada em Deus, se em algum momento da sua história o Senhor falou contigo que iria te usar, e você até começou, você sentiu essa chamada, você já iniciou essa chamada, porém em algum momento da sua vida algo aconteceu que você parou, que você desanimou, e você se tornou apenas um frequentante na igreja. Você se tornou apenas um esquentador de banco e você abandonou esse propósito. E como você abandonou esse propósito, a sua vida se tornou aquela vida rotineira, onde você vai apenas na igreja, você senta no banco, você até a louva, mas você se sente vazio. Você sente como se Deus não estivesse mais com você, como o Senhor tivesse esquecido você. E eu estou aqui para dizer para você, Ele não esqueceu de você. Ele continua te amando, o propósito está de pé. Pode passar céus e terras, mas as palavras que Ele falou para você, a promessa que Ele prometeu para você, ela não vai voltar vazia. Ela não deixou o seu efeito. Você que por algum momento parou e deixou esse propósito escapar das suas mãos. Porém hoje, através desse vídeo, através da missão que o Senhor colocou na minha vida, eu estou aqui para poder ajudar você a resgatar esse propósito. O que você precisa saber é que Deus te ama. Ele nunca te abandonou. E Ele tem uma chamada especial na sua vida. Olha aqui comigo, deixa eu ler para você aqui, ó. Esse versículo é fantástico. Jeremias 1,15, Deus diz, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Isso significa que Deus te projetou com um destino. O tempo não apaga a promessa que Ele fez. A promessa que você deixou de lado, a chamada que você por um momento deixou de lado, ainda está aí, ó, dentro de você. É por isso que todos os dias, quando você não vai na direção dessa promessa, ela fica dentro de você, pulsando. Você tem que ir na promessa. Deus te chamou para cantar, Deus te chamou para pregar. E você sabe a promessa que Deus tem para você. Só que eu quero nesse vídeo, a partir desse vídeo, só que antes que eu inicie o tema de hoje, eu quero que você já se inscreva nesse canal. Você que precisa de uma nova direção, você que está perdido no caminho, que se encontra perdido no caminho e precisa voltar por caminho. Quando eu falo perdido no caminho, é você que não se desviou da igreja, você continua na igreja. Porém, você tem uma chamada no Senhor, você tem um propósito, você sabe aquilo que o Senhor te chamou para fazer, só que você não está fazendo isso. Porque você se travou e você está fazendo outras coisas, você só vai na igreja, você só assiste o culto. Ou então você está até fazendo uma outra função que não seja aquela que é do chamado sua. Mas aquele chamado ele arde e o Senhor ele te cobra pelaquele chamado. Então você tem que destravar esse chamado, você está bloqueado nesse chamado, então Deus te chamou para isso. Então se inscreva nesse canal que junto comigo eu vou te ajudar, porque eu passei por essa jornada. Passei por essa jornada de me destravar. E nesse vídeo de hoje eu quero falar com você de uma das ferramentas poderosas que o inimigo usa para poder travar nossa chamada. Porém, essa ferramenta que ele usa, a nossa luta não é contra ela. Então a primeira ferramenta, uma das ferramentas que o inimigo usa para poder parar a nossa chamada são pessoas. Se você não assistiu, eu vou deixar nos cards aqui em cima aqui, ó. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu falei sobre justamente isso, que eu me travei por mais de 10 anos baseado naquilo que pessoas falaram. O inimigo vai usar pessoas para poder parar a sua jornada. Eu contei que eu tinha um sonho da palavra, e por vários momentos ele usou várias pessoas. Primeiro, vou contar para vocês aqui, quando eu comecei a me formar, estava me formando no curso de bacharel em teologia, as últimas aulas ali, eu tive tantos problemas tribulacionais ali com meu pai, às vezes assim, desentendimento na época,
que essas situações fez eu não participar das últimas aulas, das últimas provas ali no curso de bacharel. E baseado nisso eu me entristeci, eu não fui nas últimas provas, então até fiz a minha colação de grau, eu fiz a minha formatura, porém eu não consegui pegar o meu diploma na época, porque eu tinha que acertar ali algumas situações. E na época o quê? Pessoas para poder me desanimar do propósito. Depois passou um tempo, eu falei assim, ó, vou voltar para poder finalizar essas aulas. Voltei, comecei a fazer até algumas aulas, fiz até algumas. Porém, teve um dia que, na época, eu entrei em contato com a moça da recepção lá do Instituto Bíblico. E nesse momento, nesse dia, acho que eu não sei, ela não estava bem, ou o inimigo usou mesmo. Só sei que ela me tratou tão mal nesse dia, que eu falei assim, eu não vou voltar mais nesse lugar não. E abandonei aquilo ali. De novo, pessoas. É claro que naquele momento eu não tinha o conhecimento, a sabedoria que eu tenho hoje. Eu não passei pelos desbloqueios que eu passei hoje. Então naquela época era muito fácil. O inimigo usou pessoas porque às vezes quando as pessoas falavam alguma coisa comigo, eu me entristecia e deixava aquilo ali de mão. Então talvez isso aconteça com você. Talvez palavras, aquilo que as pessoas falam, faça você parar. Então o inimigo vai usar essa ferramenta, pessoas, para poder parar você. E aí depois eu contei também no vídeo sobre aquela parte de escola dominical, quando eu comecei a dar aula de escola dominical, e ali tive um desentendimento e acabei abandonando. E 10 anos, e eu me destravei em mais de 10 anos. Aqui eu quero que você entenda. A nossa vida não é eterna. O Senhor falou isso comigo. A minha vida não é eterna, a sua vida não é eterna. E a gente não vai ter outra vida para a gente voltar aqui e testar novamente. Tipo assim, vou testar nessa aqui, se essa aqui não der certo, eu vou voltar fazendo tudo diferente. Não tem como. Então eu já estava há mais de 10 anos bloqueado, parado, e o Senhor falou isso comigo. Leandro, se você morrer amanhã, o que você vai trazer diante de mim? O talento que eu te dei, a chamada que eu te dei, eu vou exigir de você que você me traga algo. O que você vai trazer diante de mim? E naquele dia, o que você vai ouvir de mim? Servo bom e fiel? Ou nunca vos conheci? E aquilo me falou muito, muito grande ao meu coração. E eu percebi que eu só tenho essa vida. Eu percebi que passado não adiantava eu ficar preso em passado. Então, assim como não adianta você ficar preso em passado, passado não existe mais. Futuro pertence ao Senhor. Então eu tinha só o presente. Então o Senhor começou a falar comigo, é todos os dias no presente que você precisa agir. Então é no presente que você precisa agir. E aí o Espírito Santo começou a falar muito forte no meu coração, eu não vou ter uma outra vida para me voltar aqui e corrigir algumas coisas, recuperar algum tempo perdido. E aí o Espírito Santo começou a falar ao meu coração, mais de 10 anos se passaram. Mais de 10 anos se passaram. E nesses 10 anos, imagine se você não tivesse parado. Imagine se você não tivesse parado quando teve aquele primeiro problema ali com seu pai. Você tinha o seu diploma na mão. Imagine se você não tivesse parado naquele momento que aquela irmã ali, às vezes não muito bem, desentendeu com você e você desanimou, você também teria conquistado ali. Se você não tivesse parado naquelas palavras que você ouviu ali na escola dominical, na aula dos professores, você estaria dando talvez aula até hoje. Se você tivesse vencido todos esses momentos, você não teria parado. E aí o que eu percebi? Que nesses 10 anos que eu me parei, eu travei várias coisas importantes que eu estava precisando desenvolver. Olha, eu parei de ler a Bíblia, eu parei de orar, eu parei então de ministrar, eu parei de pregar, eu parei de tudo. E nesses 10 anos, e aí o Espírito Santo começou a falar, imagine, Leandro, se você tivesse esses 10 anos pregando, se você tivesse ali orando, se você tivesse aprofundando na palavra, se você tivesse lendo livros a respeito da palavra, você estaria muito mais hoje, com muito mais habilidades hoje. Você estaria dominando mais a oratória, a retórica, você teria às vezes conhecido mais pessoas, você estaria mais treinado, muita coisa você teria, você seria outro. Quem você seria se você não tivesse parado? E aí o Senhor começou a falar no meu coração, realmente. Eu parei eu ouvi essas pequenas coisas que o inimigo trouxe e me bloqueei. Só que quem está perdendo nessa sou eu, que muitas vezes as pessoas
que às vezes falaram, as pessoas que o inimigo levantou para falar, para te bloquear, para te travar, elas continuaram, talvez elas nem evoluíram na vida, mas elas continuaram a vida delas. E você, nós nos travamos e o propósito do Senhor por um tempo parou. É claro que eu vejo, quando eu olho para a minha vida hoje, todo esse processo o Senhor permitiu porque Ele tinha algo a trabalhar. Todas essas áreas da minha vida o Senhor veio trabalhando, a área espiritual, a área financeira. E hoje, quando o Senhor começou a falar ao meu coração novamente, Ele falou assim: Leandro, agora está na hora de você começar novamente. Porque agora eu já te trabalhei algumas áreas da sua vida, eu trabalhei alguns projetos na sua vida e agora está na hora de se levantar com a missão de resgatar outras pessoas. Então, se esse vídeo chegou para você, se esse vídeo está chegando para você, é porque está na hora agora de você se destravar, se desbloquear. Está na hora de você tomar o rumo da vida que o Senhor tem para você. O inimigo ele vai usar pessoas para te travar. Só que nesse momento que o inimigo te travou, é o Senhor às vezes te preservando para te ensinar coisas que ainda faltam. É isso que eu entendi. Eu entendi que nesse momento que eu me desbloqueei, o Senhor por um momento segurou minha chamada para me levar em algumas situações para poder me desbloquear, para poder me destravar, me preparar para a obra que Ele tinha lá na frente. Que naquele momento, talvez daquele jeito, com aquela experiência que eu tinha, não estava 100% preparado. Então eu entendo que os mínimos detalhes o Senhor trabalhou. E aqui eu quero que você entenda que quando a gente fala que a primeira ferramenta que o inimigo vai usar são pessoas, não significa que a nossa luta vai ser contra essas pessoas. Nossa luta nunca é contra a carne. Lembra aquela passagem que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Acompanha comigo essa analogia aqui, ó. Um touro, né? Você já viu o touro, toureiro, aqueles campeonatos que tem onde fica um toureiro com um pano vermelho na mão, movendo esse pano de um lado para o outro. Então, na cabeça do touro, quando o touro olha aquele pano vermelho, o touro pensa que o inimigo dele é aquele pano vermelho. Então, o toureiro mostra aquele pano vermelho, o touro olha aquele pano vermelho e acha que aquele pano é o inimigo. E aí o touro vem, né, louco naquele pano vermelho. Quando o touro chega próximo ao pano vermelho, o toureiro movimenta o pano e o touro passa direto e a plateia grita. Então, essa analogia eu quero que você entenda. Você, por um momento que está bloqueado, ou que o inimigo vai usar pessoas, então você, como sendo touro, o pano vermelho como sendo pessoas e o toureiro como sendo o inimigo. E o que o inimigo faz? Ele manipula pessoas. E nós aqui pensamos que essas pessoas são os nossos inimigos. E aí a gente vai muitas vezes seco para poder atacar, né? Assim como o touro, para poder atacar o pano vermelho, nós vamos atacando essas pessoas, porque nós achamos que as pessoas são os inimigos. Mas entenda, quem está manipulando por trás desse pano é o toureiro. Então, se o touro tivesse ali a noção que o inimigo dele não é o pano vermelho, que o inimigo dele é o toureiro, ele atacaria direto o toureiro. Mas como ele não tem essa noção, ele acha na mente dele que o inimigo é o pano vermelho e ataca o pano vermelho. Então, na mesma forma, muitas vezes o inimigo ele faz a gente achar que são as pessoas que são os nossos inimigos. E quando a gente é atacado, quando a gente é confrontado, a gente tende a atacar as pessoas. Só que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. E o Senhor me fez entender que quem estava me bloqueando no reino espiritual era um inimigo, e ele sempre estava usando pessoas. E ele entendeu ali naquele momento que eu era fraco nesse sentido, de quando ouvia uma crítica, quando ouvia um confronto, eu parava, eu desanimava, eu abandonava aquilo. Então ele sempre usava pessoas para poder bloquear a minha chamada. Quantas pessoas nesse mundo têm chamada bloqueada? Deixa comigo no comentário, por acaso em algum momento você parou a sua chamada, por acaso em algum momento você se bloqueou devido a pessoas que levantaram contra o seu chamado, devido a pessoas que levantaram contra a sua história. Comenta aí. Você que tem o seu chamado, qual é o seu chamado? Fala para mim qual é o seu chamado. Em que você está bloqueado? Qual que é a sua história? O que você precisa que Deus trabalhe na sua vida? Então, comenta comigo aí para a gente até mesmo me trazer conteúdos nos próximos vídeos referente a isso. Mas o que eu quero que você saia desse vídeo hoje entendendo que uma das ferramentas que o inimigo vai usar para travar o seu
propósito, o seu projeto que o Senhor tem, aquilo que Ele te chamou, são pessoas. Talvez você já passou por isso, talvez você já está bloqueado, já está passando por isso, bloqueado por aquilo que pessoas falaram. Só que o Senhor está falando com você hoje. Está na hora de voltar. Está na hora de continuar o propósito daquilo que Ele te chamou. Você não vai ter uma nova vida para poder testar esse projeto. E uma das ferramentas que o inimigo tem colocado também na mente das pessoas é o amanhã. Você fica na sua mente achando que amanhã alguma coisa vai acontecer. Eu, por vários anos, eu fiquei assim. Eu ficava orando, achando que amanhã alguma coisa vai acontecer. Não, alguma coisa vai acontecer. O Senhor é fiel. Alguma coisa vai acontecer amanhã que tudo vai mudar. E eu comecei a perceber que nada vai acontecer. Se você não se mover, se você não começar a agir, se você não buscar se curar, se você não buscar sair da posição, nada vai mudar. Então, qual é a ferramenta que eu comecei a usar? Eu quero deixar para você hoje. Eu comecei a usar oração. Eu entendi que eu precisava me fortalecer no Senhor, que eu precisava voltar de novo. Então, eu voltei a orar. Eu voltei a ler a palavra. Eu voltei a me colocar diante do Senhor e falar: Senhor, se o Senhor tem um chamado, se o Senhor tem um propósito na minha vida, se esse chamado está de pé, se esse propósito está de pé, age na minha vida. Começa a fazer arder de novo essa chama. Começa a trazer de novo ao meu coração a chama da chamada e me dá força para poder continuar fazendo essa chamada. E aí o Senhor foi trabalhando. Claro que foi usando ferramentas que eu vou trazer aqui no canal. Eu tive que passar por um processo de várias coisas. Eu vi que na minha cabeça existiam muitas crenças que me limitavam, coisas que lá da infância, me bloquearam. Eu descobri que eu tinha sabotadores que justamente toda vez que eu estava diante de uma situação difícil, me fazia esquivar para um outro momento. Então eu descobri que existia várias travas emocionais que o inimigo usava também. E eu precisei me destravar de todas elas para poder entrar no caminho da jornada que o Senhor tem para mim. E na sua vida também não é diferente. Você vai precisar fazer isso. Você vai precisar se destravar. Você vai precisar entrar nessa jornada de voltar para o propósito. Porque o propósito ele não acabou. O propósito ele não terminou. Deus não esqueceu, Deus não te abandonou. Deus está no mesmo lugar de quando você parou, de quando você decidiu se bloquear. No mesmo lugar, ele não mudou. Ele só deu um pouquinho de corda, deixou você ir sozinho para poder treinar, para poder trabalhar algumas coisas na sua vida. Porque todo esse momento que você abandonou o seu propósito, a sua vida ela bloqueou em várias coisas. Você pode perceber, é por isso que você tenta fazer vários projetos e não dá certo. É por isso que você tenta várias situações e essas situações não vão para frente. É porque Deus está dando tempo de você aprender, de te treinar e trabalhar para você. Mas o inimigo vai usar pessoas e você não pode deixar mais. Então, se você se bloqueou devido a alguma palavra, devido a alguma ofensa, devido a um levantar, está na hora de você voltar e lutar contra o verdadeiro inimigo. O verdadeiro inimigo é aquele que a Bíblia vai dizer. Nossa luta não é contra sangue, mas contra potestade. Não é contra sangue nem carne. Potestade que habita nas regiões celestiais. Então está na hora de você começar nessa jornada. Então vem comigo, se inscreva nesse canal. Eu quero orar pela sua vida. Que os próximos vídeos nós vamos continuar trazendo ferramentas para Deus trabalhar na sua vida, na sua história. Soberano Deus e eterno Pai, Pai das luzes, eu te adoro, eu te exalto, porque o Senhor é bom, porque o Senhor sempre nos ouve e eternas são as suas misericórdias. Pai, hoje o Senhor falou aos nossos corações, Senhor, sobre travas, Pai, sobre ferramentas que o inimigo usa para travar os nossos projetos, Pai. Uma das ferramentas que por muito tempo o Senhor me travou, Senhor. E o Senhor falou comigo, Pai, que assim como eu fui travado, Senhor, milhões de pessoas, milhares de pessoas estão travadas na mesma área, bloqueadas na sua chamada. O Senhor chamou elas e elas se bloquearam e pararam. E hoje elas se tornaram apenas um frequentante, apenas um esquentador de banco. Mas o Senhor quer os resgatar para que elas dê continuidade a esse projeto. Pai, tem misericórdia, Pai, daquelas pessoas, Pai, que muitas vezes, Senhor, não vigia, Senhor, e deixa o inimigo usar, Senhor. Mas, Senhor, tem misericórdia daqueles também, Senhor, que pararam, Senhor, para ouvir, Senhor, uma crítica, Senhor. Pararam para ouvir, Senhor, uma perseguição, Senhor, do inimigo, Senhor. E que nós venhamos entender, Senhor, que o nosso verdadeiro inimigo, Senhor, é Satanás.
Satanás, Senhor, o inimigo das nossas almas, aquele que manipula o pano, aquele que manipula pessoas, Senhor, a muitas vezes lançar uma palavra, a nos entristecer. Mas o Senhor é o Deus, Pai, que nos tira. O Senhor é o valente, Senhor, aquele que manieta, Senhor. O Senhor é o mais valente do que o valente, Senhor. Então, Senhor, traz de volta, Senhor, a esperança. Traz de volta, Senhor, a força, Senhor, que essa pessoa, Senhor, que está ouvindo esse vídeo precisa, Senhor. Levanta, Senhor, o espírito dela, Senhor. Levanta a alma, Senhor. Dá força para ela, Senhor, voltar para o propósito e para o projeto, Pai. Porque assim como o Senhor falou comigo, Senhor, não teremos outra vida, Senhor. Essa aqui é a nossa vida que nós vamos, Senhor, ter todo momento, Senhor, de errar, de acertar, de fazer, Senhor, para na eternidade a gente usufruirmos, Senhor, daquilo que nós plantamos aqui. Então, que nós viemos todo dia, Senhor, levar a nossa vida a sério, Senhor, e plantar algo, Senhor, real, Senhor, no Teu reino, Senhor. Fica conosco para que esse vídeo venha chegar, Senhor, na posição correta, nas pessoas corretas, na família correta, Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado, Senhor, e para que o reino avance. Em nome de Jesus, amém. Forte abraço, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, a sua história. Se inscreva no canal, compartilha, leve esse canal adiante, porque assim como o Senhor deu uma missão para mim, existe uma missão para você também. Deus te continua te abençoando, que a graça e a paz esteja com você. Até o próximo vídeo.